Olá pessoal, hoje vamos ver sobre backup. Bom, quando a gente fala em backup é importante saber o quê? Qual é o valor dos seus dados, né? É difícil da gente mensurar o valor dos dados porque cada empresa tem um valor diferente dos seus dados, né? Tem empresas que os dados são mais importantes, tem empresa que os dados não são tão importantes, são importantes só que não tão importantes. Então primeiro nós temos que saber o valor dos dados, né? Isso depende muito de cada empresa, né? E quando os dados são muito acumulados, né, quando nós temos muitos dados, alguns dados acabam sendo esquecidos, né? Então, o dado está lá e acaba sendo esquecido, ninguém acessa, ninguém utiliza. É a mesma coisa que uma pasta no computador. Quantas e quantas vezes você não cria uma pasta no computador, coloca conteúdo lá dentro e você acaba nem utilizando aquele conteúdo, o conteúdo está lá, você olha de vez em quando. Então, muitos dados acabam às vezes sendo esquecidos, né? E geralmente a gente só percebe o valor do dado quando é tarde demais, né? Quando você já perdeu o dado, quando você já perdeu o conteúdo. Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado, né? Muitos dos dados possuem valor emocional, que geralmente são fotos, são vídeos, né? Então, quando a pessoa tem uma grande quantidade de fotos, ainda mais de um familiar, de alguém de um ente muito querido que já faleceu, né? Tem dados que possuem valor financeiro, então consegue-se tirar um aproveitamento financeiro desses dados. Tem dados que têm valor acadêmico, então que é com conteúdo em relação a estudo, né? Então tem muitos dados que têm esse valor. Imagine só, uma faculdade perder os artigos dos alunos, os artigos que a faculdade tem publicado. Então é complicado isso. E tem dados jurídicos, né? Dados jurídicos que é aí a questão quando o dado está em relação a um processo de ou uma decisão judicial, um processo judicial, algo do tipo, tá? Então também tem essa questão. Leva um tempo ou são impossíveis de serem refeitos esses dados, né? Muitos dos dados a gente não consegue, as pessoas não conseguem refazer. Imagine só que perdeu a foto de um ente querido, não consegue tirar a foto novamente, o ente já faleceu, né? Imagine que você perdeu dados jurídicos e aí você não consegue pegar esses dados novamente, então é complicado, tá? E muitas vezes os dados são vitais para a maioria das empresas, que podem levar até a sua falência. E foi um dos casos que aconteceu, né, naquele desastre, naquele atentado terrorista do 11 de setembro. Então, muitas empresas tinham os dados em uma torre e o backup na torre ao lado, né? Então, acabou que muitas empresas foram à falência porque, além de perder o dado original, que estava em uma torre, o backup estava na torre ao lado, porque ninguém imaginou que fosse ser derrubadas as duas torres, né? E aí acabaram que perdendo todos os dados e aí a empresa acabou indo à falência, né? Então aconteceu isso em várias empresas. E como que nós podemos proteger esses dados, né? Como que nós conseguimos deixar esses dados seguros, né? Impedir que ameaças cheguem até lá, então, por exemplo, colocar um faro, colocar uma proteção, né? Então, uma das maneiras é impedir com que a ameaça chegue até o dado, né? E a segunda maneira é fazer a cópia de segurança, que são os backups. Se acontecer alguma coisa com o meu dado, eu tenho esse backup, eu tenho essa cópia de segurança, e aí eu consigo pegar essa cópia de segurança e utilizar essa cópia de segurança. Lógico, às vezes o que acaba acontecendo, isso depende muito do ritmo da empresa, às vezes o backup acontece todo dia à noite, né? Então, durante o decorrer daquele dia, se acontecer alguma coisa, naquele dia você perdeu a informação. Pelo menos você não perdeu a informação de todo o período da empresa, foi apenas de um único dia, e aí o prejuízo não é tão grande, né? Então, uma das maneiras de proteger é fazer a cópia de segurança, que são os nossos backups. Qual que é a função do backup, né? Quais são as funções do backup? Recuperação de versões. Então, nós temos uma versão antiga de um arquivo alterado. Então, eu consigo puxar esse arquivo antigo. Ah, alterei um arquivo sem querer. Ah, não tem problema, eu tenho um arquivo original. Eu puxo esse arquivo original que ele não tem essas modificações. Imagem original de uma foto manipulada. Então, nós temos uma foto que foi manipulada, né? Por exemplo, eu tenho o original dessa foto, né? Que aí com isso
eu consigo ter a foto novamente sem as modificações. O arquivamento, que é guardar dados raramente alterados ou pouco utilizados, né? Então eu vou arquivar aqueles dados, né? E aí eu tenho essa questão de que são dados que dificilmente vão ser utilizados, dificilmente vão ser alterados. E tem a questão da proteção dos dados, que aí seria, no caso, se acontecer alguma coisa com o dado original, eu tenho essa proteção dos dados, que é a cópia, e aí eu descarto o que foi prejudicado e recupero esses dados, né, que estão protegidos e eu consigo estar utilizando, tá? Então é o que acontece muito que é a questão do ransomware, né, que é a pessoa criptografa os seus dados, o criminoso, né, criptografa os seus dados e pede um resgate, né, geralmente em bitcoins. E aí, se você não paga, você não tem os seus arquivos recuperados. Porém, se você tiver um backup, se a pessoa, seu cracker, né, criptografou seus dados e você tem um backup com o conteúdo original, você apaga o conteúdo que foi criptografado, restaura o conteúdo original, não precisa pagar nada para o criminoso e você tem os seus dados de maneira normal, de forma normal. Como seus dados podem ser perdidos, né? Tem diversas maneiras com que nossos dados podem ser perdidos, apagados e assim por diante, né? Com um equipamento perdido, furtado, roubado. Então, se você está com um notebook, por exemplo, da empresa, e aí você esqueceu a mochila com um notebook em algum local, ou foi furtado, foi roubado, você acaba perdendo seus dados, né? Ser danificado de forma irrecuperável, né? Por exemplo, por umidade, por queda, por fogo, né? Então, se o conteúdo ele foi quebrado de uma forma irrecuperável, tá? Apresentar mau funcionamento, né? Uma falha no disco, então às vezes acontece bastante, né? Tem um disco mecânico, aí esse disco começa a bater agulha, começa a danificar, e aí esse disco para de funcionar, né? Então, uma falha no disco, você perdeu o conteúdo, mas se você tiver o backup, você consegue restaurar. E ser invadidos e seus arquivos apagados, né? Então é a questão do criminoso, do cracker, que ele invade o seu computador, apaga suas informações. Porém, se você tiver o backup, não tem problema, porque a informação original foi apagada. A informação original foi perdida. Porém, você tem a cópia de segurança e consegue rever todo o seu conteúdo. Bom, mais algumas maneiras de como os arquivos podem ser perdidos, né? Algum aplicativo apresentar mau funcionamento, né? Então, se algum aplicativo apresenta mau funcionamento, acaba perdendo a informação. Uma atualização do sistema mal sucedida, né? Então, você é obrigado a reinstalar o sistema, os seus equipamentos. Então, se uma atualização foi mal feita, mal sucedida, o servidor em que os seus arquivos estão armazenados podem apresentar problemas, né? Então, se o servidor apresentar algum problema, então você pode acabar perdendo os arquivos. Algum código malicioso pode infectar seus equipamentos e apagar ou cifrar todos os seus arquivos, né? Então, algum código malicioso, algum vírus, ransomware pode acabar apagando seus arquivos, né? Com que você perca esses arquivos, que você não tenha mais acesso a esses arquivos, né? Alguém descobrir a senha, né? Então alguém pode acabar descobrindo a senha do seu repositório, acessa conteúdo, apaga todo o conteúdo. Então, se você tem um conteúdo, vamos supor, no Google Drive, alguém pode acessar o seu Google Drive e apagar todo o seu conteúdo. Alguém pode acessar a sua conta de e-mail e apagar todas as suas mensagens, apagar todo o conteúdo que você tem lá. Então, tem diversas maneiras com que você pode perder o conteúdo. Bom, você pode fazer os backups, né, em mídias como pendrives, discos rígidos, CDs, DVDs. CD e DVD ninguém utiliza mais, né? Mas pode ser feito em CDs e DVDs. Fitas, né, que são as fitas magnéticas e que empresas de grande porte, né, utilizam essas fitas magnéticas, né? Online, que são serviços de nuvens, data center, né, ou em rede. Então nós temos aí a questão também de serviços de backup online, né, pela nuvem, que é muito importante porque o ideal é você ter dois tipos de backup, um backup local e um backup em nuvem, né? Se der problema no backup local, ainda tem um backup em nuvem. Como fazer esses backups, né? Programas integrados ao sistema operacional, então o próprio sistema operacional tem a questão de programas já
incorporados para esse backup, aplicativos específicos, ferramentas desenvolvidas internamente. Então, alguém da empresa desenvolve uma ferramenta para backup, soluções simples como andar com o pendrive na mochila, fazer cópias para o seu e-mail ou repositório externo. Então você pode fazer também esse backup, esse processo de backup de forma manual, né? Você copia os arquivos, coloca no pendrive, coloca na mochila e anda para onde você for. Essa cópia vai junto. Só que aí tem o perigo de ser assaltado, a pessoa levou a mochila, levou o backup junto, né? Você manda para você mesmo um e-mail ou manda para o seu repositório, né, como um Google Drive, OneDrive, né? E aí você tem esse backup em um outro local, né? Então o backup ele pode ser feito tanto de forma automática ou também de forma manual. O ideal é que você faça esses backups de forma automática, porque de forma manual você pode esquecer, pode acabar passando despercebido, e aí você não tem o conteúdo copiado, né? Essa cópia de segurança em tempo meio que real. Então, é ideal que você faça o backup já de forma automática, deixe isso programado para o sistema realizar isso. Bom, nós podemos programar aí o backup de forma automática, né? Como eu falei, as cópias manuais são propensas a erros ou esquecimento, então tem que tomar muito cuidado em relação a essa parte. Certifique-se que realmente estão sendo feitos esse backup, né? Não confie no automático. Ah, é automático, então tá fazendo. Não. Vai lá, verifica se está realmente sendo feito o backup, né? Verifica como que estão os arquivos, a integridade desses arquivos. Por quê? Porque se você confia que está realmente sendo feito o backup, se não estiver sendo feito o backup, e aí quando você precisar, você vê que não foi feito, aí você acaba perdendo muito conteúdo. Então, mesmo sendo de forma automática, você tem que se certificar que o backup está sendo feito. Cuidado ao fazer o backup em mídias, né? Tenha cuidado para não perder os seus pendrives. Então, se você faz o backup em pendrive, você pode acabar perdendo. Proteja as mídias com senhas, sempre que for possível. Então, colocar uma senha de acesso ao dispositivo. Criptografe seus backups. Então, criptografar para que toda vez que você for acessar o conteúdo, ele peça uma senha. Cuidado ao descartar as mídias. Então, quando você for descartar, tem que descartar de um jeito seguro. Ah, vou descartar os CDs e DVDs que não são mais utilizados, né? Por exemplo. Manter as mídias organizadas e protegidas, né? Então, você deixa tudo o conteúdo organizado e protegido, né? Organizado para facilitar quando você for procurar uma informação, né? Colocar etiquetas de quando o backup foi feito, né? Etiquetar as mídias e mantê-las protegidas em relação a ninguém ter acesso a esse conteúdo, né? Então, já que é um backup, é uma cópia de segurança, uma mídia de segurança, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a essas mídias, né? Senão qualquer pessoa pega o conteúdo. E cuidado com mídias obsoletas, se a mídia tem muito tempo, tem que tomar cuidado em relação a dois sentidos, né? Ao cuidado de, será que essa informação eu preciso realmente estar guardando? Será que eu não estou não estou usando espaço mais sem necessidade? E cuidado, né, porque a mídia, né, ainda mais CD, DVD, fitas, com o tempo ela começa a perder a qualidade. Então tem que tomar cuidado, porque se for uma informação realmente muito importante, eu tenho que verificar se a qualidade da mídia não está sendo afetada, não está sendo perdida, né? Porque se tiver com uma qualidade ruim, eu não vou conseguir restaurar esse backup, fazer o processo de restore. Ao usar recursos compartilhados, nós temos que tomar cuidado, né? E temos que lembrar do uso consciente, copiando apenas o que é necessário, porque outras pessoas acabam também utilizando o mesmo espaço. Então tem que ver o que realmente é importante, o que não é importante, e enviar, né? Fazer o backup somente de conteúdos realmente importantes. Se tiver dispositivos móveis, né, nós temos que lembrar de fazer backup, né, sempre que eles ficarem longos períodos desconectados. Tá? É um período muito tempo que está desconectado. Então você tem que lembrar de fazer backup, né? Eu vou fazer uma viagem e vou ficar longe da rede da empresa. Já faz o backup. Eu vou fazer. Vou para um local que a internet é ruim. Já lembra de fazer backup. Por quê? Porque se der algum problema na rede, você não perde informação, tá? Não confunda serviço de backup na nuvem com cópia dos arquivos na nuvem.
né? Então, serviço de backup é uma coisa, e cópia é só outra coisa, tá? É, o serviço de backup, ele trabalha com uma questão de agrupamento também, tá? Então, quando a gente faz um backup, geralmente ele agrupa esses dados e aí tem algumas questões que ele coloca de complemento ao backup anterior, por exemplo, fazer um backup incremental, um backup completo, então tem essa diferença de um para o outro. Sistema de armazenamento na nuvem grava os arquivos na nuvem, mas não necessariamente fazem backup, porque eles só vão guardar arquivos de forma aleatória, como o Google Drive, o OneDrive, né? Dá para fazer, né? A gente consegue usar o Google Drive, o OneDrive como backup, né? Porque ele faz um armazenamento em nuvem, só que nós temos também ferramentas específicas em nuvem para fazer backup em nuvem, tá? Então tem essa diferença de você simplesmente armazenar e de você realmente backupear, né? Quando a gente usa o Google Drive, o OneDrive, que eles fazem um armazenamento em nuvem, a gente junto pode usar o Cobian Backup, que ele faz o backup, né? Então ele faz o backup, aí a gente manda para uma máquina e essa máquina manda para a nuvem. Então nós vamos ter uma cópia em nuvem, só que quem fez o backup foi o programa Cobian Backup. A nuvem fez apenas o armazenamento, tá? Autenticação, acesso ao sistema, né? Se oferece a opção de conexão segura como HTTPS, né? Então, você tem que verificar se quando você vai contratar um serviço de backup em nuvem, ele tem a opção do HTTPS, né? Que é um serviço de acesso a páginas HTTP, à internet, de uma forma segura, né? Os métodos oferecidos, se ele tem a verificação em duas etapas, então além da pessoa colocar senha, por exemplo, ele vai ter que usar um programa de verificação em duas etapas, né? Que aí é o que gera geralmente um token, e aí quando você for acessar, você tem que colocar esse token, ou quando você for acessar, você coloca o usuário e senha, e aí quando você entrar, ele vai te mandar um código por SMS, e aí você coloca esse código para poder comprovar que realmente é você, porque você está com o seu celular, com o seu dispositivo. Então tem que ver se tem a verificação em duas etapas para deixar mais seguro. A realização, né, quais são os sistemas operacionais suportados, qual que é a possibilidade de automatização para você deixar o backup de forma automática, restrições quanto ao tamanho e tipo de arquivo, então qual que é o tamanho de arquivo que ele aceita, qual que é o tipo de arquivo que ele aceita, tempo estimado da transmissão de dados, que é o upload. Então, qual que é o tempo estimado do upload que ele vai estar aceitando? E forma como os dados trafegam pela rede, se são protegidos por criptografia. Tem que verificar também a armazenagem, qual é o custo, espaço oferecido, se tem limite, se não tem limite. A forma como os dados são armazenados, né, se no armazenamento tem a criptografia, quais são as políticas de privacidade e de segurança desses dados, como que é o processo de restauração, qual que é o procedimento que é utilizado para restaurar, se é aplicativo, se é pela web, se é pelo navegador, qual que é a capacidade de transmissão de dados, que é o download, a capacidade com que eles mandam os dados para você, qual que é o tempo de restauração? Se você pede a restauração de imediato já é liberado, você tem que esperar um dia, uma semana para poder restaurar os dados. Então tudo isso é importante você verificar para os backups online, né? Porque você tem que garantir, tem que ter certeza que ele vai ter uma boa velocidade de envio, uma boa velocidade de recebimento, os dados vão estar criptografados tanto para enviar como para receber, o armazenamento é criptografado, para você poder acessar tem que ter a segurança, que é a verificação em duas etapas. Tudo isso é importante para você escolher qual que é a empresa que você vai usar para backupear, para fazer o armazenamento em nuvem. Temos que ver também a retenção, tempo com que os dados são mantidos, então quanto tempo os dados vão estar armazenados, vão estar guardados, qual que é o procedimento quando não ocorre o pagamento, então, putz, a empresa esqueceu de pagar, não pagou. O que que ocorre? Os dados são apagados, são mantidos por mais uma semana, por mais um mês, o que que vai ocorrer?
qual que é a reputação, né? No caso, a disponibilidade do serviço, quantidade de interrupções. Então, durante um mês, qual que é a interrupção da empresa? O serviço cai de vez em quando? O serviço para de vez em quando? Aí você pode procurar essas informações na internet, né? Porque geralmente o pessoal comenta, para você saber como que está aí o andamento. O suporte oferecido, né? Há quanto tempo a empresa está no mercado, opinião dos demais usuários, né? E outras referências. Então é importante que você conheça a empresa que você está contratando o serviço de backup. Bom, localmente, recuperação mais rápida, né? Então, quando você guarda os backups de forma local, a recuperação é mais rápida, já que os arquivos estão mais próximos. Não protege em caso de acidentes naturais, que é a parte ruim. Então, se acontecer um acidente natural, ele não vai proteger, tá? Imagina que tem aí um prédio, esse prédio acabou tendo um alagamento, quebrou um cano, acabou desmoronando, então acaba não tendo assim uma proteção dos dados. Remotamente, garante a disponibilidade em caso de problemas no local, onde estão os arquivos originais, né? Então, se acontecer algum problema no local, né, onde os arquivos originais estão, remotamente você consegue pegar essas informações. A recuperação pode ser um pouco mais demorada, porque depende da conexão de internet, né? Então, vai depender muito do processo de internet, velocidade de banda, largura de banda. Pode comprometer a confidencialidade e integridade dos dados, caso não estejam criptografados. Então, se não estiver criptografado, você acaba tendo problemas, né? Você não tem uma confiança nos dados, né? Pode ser que alguém acessou o conteúdo e você não tem uma integridade, porque pode ser que alguém apagou alguma informação, apagou algum conteúdo. Então, remotamente, você tem que ter uma criptografia, tem que ter certeza que está sendo criptografado esses dados para ter uma segurança maior. Aí nós temos a regra do 3-2-1, que consiste em ter pelo menos 3 cópias dos dados, a original e mais 2 backups. Armazenar as cópias em 2 tipos diferentes de mídia. Manter ao menos uma das cópias remota ou ao menos offline, né? Então ter pelo menos uma cópia de forma remota, né? Então, quando a gente fala em dois tipos diferentes de mídias, né, pode ser uma local e uma remota, né? E automaticamente já ajuda no último item, que é manter uma cópia remota, né? Geralmente, o que que eu faço, né? Qual é o procedimento que eu utilizo? Eu mantenho o original, uma cópia local e uma cópia remota. Porque automaticamente já vou ter 2 backups, um local e um remoto. Automaticamente eu vou ter 2 mídias diferentes, uma local e uma remota. E automaticamente eu vou ter uma cópia remota. Tá? Então aí já mantenho os meus arquivos de forma bem segura. Cópias offline são aquelas que estão desconectadas do sistema principal quando não estão sendo utilizadas. Então ele faz o backup e fecha a conexão. Tá? Então ele faz o backup e fecha a conexão. Então, cópia offline, ele conecta no sistema principal, faz o backup, terminou de fazer o backup, ele encerra a conexão, tá? Para tentar detectar alterações indevidas em uma mídia, nós podemos gerar hashes dos arquivos antes de enviá-las para os locais remotos, tá? Gere-os novamente antes de restaurá-los, né? Então a gente gera hashes, né, que são códigos, né, para manter as informações. E antes de restaurá-lo, nós vamos gerar novamente esses hashes. Se os dois hashes forem iguais, os arquivos não foram alterados. Se o hash for diferente, o arquivo foi alterado. Então, o hash é como se fosse uma criptografia, é um conjunto de caracteres. Aí ele faz uma comparação entre o que foi enviado e o que você quer restaurar. Se for igual a essas hashes, quer dizer que o arquivo ele não foi alterado. Então você pode restaurar que o arquivo que foi enviado permanece com sua integridade.
Se a hash for diferente, quer dizer que o arquivo foi alterado. Então você não pode restaurar porque algo foi comprometido. O que copiar? Copiar apenas arquivos, né, importantes, ocupa menos espaço e pode ser feito diariamente e tem uma fácil recuperação, né? Então, copiar arquivos importantes é fácil, a gente pode fazer isso todo dia e é fácil de recuperar. Podemos copiar tudo, que é toda a imagem do sistema, né? Sistema operacional, programas, configurações, arquivos. Facilita a substituição do equipamento, porque se eu precisar trocar o equipamento, eu faço a restauração desse backup, dessa cópia, e automaticamente ele restaura o sistema operacional também. Então acaba sendo mais rápido. Só que não é indicado para proteger arquivos constantemente alterados, porque senão todo dia o arquivo é alterado, todo dia você vai ter que copiar a imagem do sistema. Acaba demorando muito. Então, nesse caso, não é recomendado quando o arquivo é mudado constantemente, tá? Copie apenas os arquivos confiáveis e importantes. Então, você vai copiar arquivos confiáveis e que são realmente importantes. Faça uma imagem do sistema quando for substituir o seu equipamento. Então, o equipamento está ruim, eu vou substituir. Aí você faz uma imagem do sistema, porque você vai substituir o equipamento, tá? Ou quando você fizer alterações que possam comprometer o sistema. Então, eu vou fazer uma alteração, uma atualização, e essa atualização pode comprometer o sistema. Você faz o backup, faz a atualização, e se estiver funcionando tudo de forma perfeita, beleza, vida que segue. Ah, não, a atualização deu pau no sistema. Não tem problema, você tem um backup. Você vai lá e restaura o backup do sistema. E aí volta tudo ao normal. Quando copiar, mantenha seus backups atualizados. Então você tem que manter o seu backup sempre atualizado, fazendo cópias periódicas, né? Conforme a frequência de criação e modificação dos arquivos. Então você vai fazer esses backups de acordo com a frequência de criação e modificação dos arquivos. A empresa cria e modifica arquivo todo dia, então faz backup todo dia. A empresa cria ou modifica arquivos somente uma vez por semana, no meio da semana. Então faz backup uma vez por semana. Então você tem que verificar o nível de atividade da empresa para definir como que vai ser essa questão aí do backup, tá? Arquivos poucos alterados podem ser copiados semanalmente ou mensalmente. Então vai depender muito do que a empresa precisa. Para determinar a frequência adequada, tem de se perguntar: quantos dados estou disposto a perder? Se a empresa fala assim, ó, eu não posso perder nenhum dado, o backup é todo dia. Se a empresa fala assim, se eu perder os dados de 2 dias, não tem problema. De uma semana não tem problema. Né? Então aí você vai fazendo um backup de acordo com o que a empresa precisa. Geralmente, os backups são todo dia, tá? Geralmente. Geralmente a empresa fala assim, não, o máximo que eu posso perder é daquele dia, então geralmente os backups são feitos todos os dias, tá? E quando é sistema de banco, o backup é feito até mais vezes. Né? Para banco, o banco não pode perder as informações de um dia. Então, banco, a quantidade de backups realizadas é com uma frequência muito, muito maior. Faça cópia sempre que houver indícios de risco iminente. Né? O que seria isso? Você foi lá, viu que o HD está fazendo um barulhinho. Você foi lá, viu que tipo, tá ruim o HD. Viu que tá lento o sistema. Viu que tá com algum perigo, tá com risco iminente o servidor. Aí você faz o backup, tá? Então tem indícios de risco iminente, viu que está apresentando problema, faça o backup, né? Que às vezes quando menos você esperar, vai dar problema, vai parar de funcionar. Então é melhor você se precaver. Quais são os tipos de backups que nós temos? O completo, incremental, o diferencial e o progressivo, tá? Aí nós temos a descrição, vantagens e desvantagens. O completo ele copia todos os dados, né? Ele é mais básico e completo, copia todos os dados em único conjunto de mídia e é uma recuperação mais simples.
Qual é a vantagem? Ele é muito demorado, né? Porque já que você vai copiar tudo, toda vez copiando tudo, ele demora muito, tá? E ele ocupa mais espaço em disco. O incremental ele copia os dados alterados ou criados após o último backup completo incremental, né? Então, o incremental ele vai atualizar, ele vai backupear somente o que não foi backupeado, tá? O que foi em relação ao último completo ou ao último incremental, o que não foi backupeado, ele vai backupear. Menor volume de dados, então ele acaba sendo mais rápido e ocupa menos espaço de armazenamento. O ruim, a recuperação é mais complexa, porque eu tenho que primeiro restaurar o backup completo. Depois que eu restaurei o backup completo, eu tenho que restaurar todos os backups incrementais, tá? O backup incremental, ele só é feito após ter pelo menos um backup completo. Então eu tenho que ter um completo e aí depois eu vou ter os incrementais. O diferencial copia os dados alterados ou criados desde o último backup completo. Então o diferencial ele vai copiar a partir do último completo, ele vai criar o diferencial. Recuperação mais rápida que o incremental, pois precisa só do último completo, enquanto o incremental precisa do completo e de todos os incrementais. Tá? Ocupa mais espaço que o incremental e menos que o completo. Então ele está no meio termo, né? Gasta mais tempo que o incremental e menos que o completo para poder realizar o backup. E o progressivo, similar ao incremental, mas com maior disponibilidade dos dados. Então ele tem uma maior disponibilidade das informações. Recuperação automatizada e mais eficiente. Não precisa descobrir os conjuntos a serem recuperados. Ele não precisa ver, eu recupero completo, depois eu recupero o que mais. Ele já faz isso de forma automática. Recuperação mais lenta que o diferencial e o completo. Precisa analisar diferentes conjuntos, então ele faz isso de forma automática, para terminar o processo. Tá? Fazendo uma comparação entre o incremental e o diferencial. Vamos supor que faça um backup completo no domingo. Né? Então fez o backup completo no domingo. Aí ele vai fazer o incremental segunda, o incremental terça, o incremental quarta, o incremental quinta, o incremental sexta. Vamos supor que no sábado você vai restaurar o incremental. Ele vai ter que restaurar o de domingo, o completo, vai ter que restaurar depois o de segunda, depois restaura de terça, depois restaura de quarta, depois restaura de quinta e depois restaura de sexta. Então o incremental ele vai ter que restaurar todos os incrementais após o backup completo. E o diferencial, você fez o backup completo no domingo, aí na segunda, terça, quarta, quinta e sexta você fez o diferencial. No sábado, se você for fazer uma restauração desses backups, você vai restaurar o backup completo, que o que foi feito no domingo, e vai restaurar somente o backup da sexta. Porque na sexta-feira tem tudo o que foi modificado desde o último completo, que foi o do domingo. Então, o backup no diferencial, o backup de segunda guarda as modificações de segunda. O backup de terça guarda as modificações de segunda e terça. O backup de quarta guarda as informações de segunda, terça e quarta. O de quinta guarda as informações de segunda, terça, quarta e quinta. E o backup de sexta guarda as informações de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o diferencial acaba sendo mais rápido quando você quer fazer uma restauração das informações. Como recuperar os arquivos? Né? Os arquivos podem ser recuperados de forma parcial, quando um ou mais arquivos são recuperados, ou de forma total, quando todos os arquivos são recuperados. Então, todos os arquivos de backup são recuperados ou de forma total. Nunca recupere um backup se desconfiar que ele contém dados não confiáveis. Então, se você desconfiar que o dado não é confiável, desconfiar que o arquivo foi modificado, não recupere esse backup. Para recuperar totalmente do zero o equipamento, use uma imagem do sistema operacional previamente feita. Tá? Então, você cria uma imagem do sistema e recupera a imagem desse sistema, que ele recupera o equipamento do zero. Se precisar recuperar um sistema invadido,
isole esse sistema da rede, revise as configurações e certifique-se que nada tenha ficado aberto, né? Nenhuma porta tenha ficado aberto, incluindo a porta que foi criada pelo invasor, tá? Então, assim, o sistema foi invadido. Tira ele da rede, vê as configurações, vê se não tem nenhuma porta aberta, se não tem nada vulnerável, se não tem nada desprotegido, para que você possa utilizar esse equipamento novamente. Como saber se o backup está funcionando? Não deixe para perceber falhas quando for tarde demais, quando você realmente precisar da informação, tá? Preciso restaurar o backup, vamos restaurar? Putz, não está funcionando. Já era informação. Então verifique constantemente se o backup está sendo feito. Não confie no automático. Tenha certeza que a informação está sendo backupeada, né? Faça alguns testes, né? Para verificar se os dados estão corrompidos, a mídia ou o formato está obsoleto, se o programa foi mal configurado, às vezes foi mal configurado e não está fazendo backup, falta do programa de recuperação, então verifica se o programa de recuperação não está faltando, tem que ter o programa de recuperação. Teste seus backups periodicamente, então pega uma vez por semana, uma vez por mês e verifica se o backup foi feito e testa ele, vê se você consegue fazer a restauração daquele backup, né? Logo após eles terem sido gerados, né? Então testa ele quando ele foi gerado. Testou? Beleza, toca o barco. Porque se der algum problema, você consegue recuperar aquela informação. Por quanto tempo devemos manter os backups, né? O tempo de retenção depende do tipo do arquivo copiado. O que foi copiado? Foto, vídeo, né? Textos, né? Então depende muito do conteúdo. Foto e vídeo geralmente são guardados por mais tempo devido a ter um valor emocional, né? Ainda mais quando é uma foto, um vídeo de um ente querido que, como eu falei, faleceu, né? Trabalhos de escola, né? Geralmente eles possam ser descartados após ficarem ultrapassados, mesmo porque o conteúdo ele vai sempre se inovando, né? Ainda mais na área de tecnologia. Então, o conteúdo ficou obsoleto, você pode descartar aquele conteúdo, né? Mas é preciso mais manter ele guardado. Mantenha seus backups pelo tempo que os arquivos tiverem valor ou utilidade. Então você vai guardar o backup enquanto o arquivo tiver valor, ele tiver utilidade, enquanto não tiver problema de espaço. Então não tem problema de espaço, você vai guardando. Quando começar a ter problema de espaço, aí você faz a substituição, aí exclui ele. Lembre-se de identificar seus backups, então tem que ter identificação, né, para facilitar na localização, no armazenamento, quando que ele foi gravado. Então é importante ter essa identificação, né? E também para ajudar a selecionar o que será apagado ou não, né? Então, se você não tiver uma identificação, você acaba apagando sem saber o que é. Putz, será que eu guardei? Será que é o último backup? Será que não é o último backup? Acaba apagando porque não tem uma identificação. Então é importante identificar. Cuidados com ransomware, né? O ransomware é um programa que torna inacessível os dados de um equipamento. Geralmente ele vai fazer uma criptografia, né? E aí ele vai exigir um resgate, né? Que é o ransom. E aí esse resgate você paga para a pessoa, para o cracker, e ele libera o arquivo, ele libera a senha da criptografia para você poder acessar todo o seu conteúdo, né? Como que é propagado esse ransomware? Através de e-mail com códigos maliciosos, né, conteúdos anexados, que aí você clica, você baixa e acaba executando. Acessando algum site que não é confiável, você baixa conteúdo, explorando a vulnerabilidade do sistema, é, verificando faltas de segurança no computador. Então, de diversas maneiras, o ransomware chega até nossa máquina, né? Geralmente pela internet. Pode ser enviado também por pendrive, né? Passando um conteúdo de um pendrive para o outro. Pode também ser passado ransomware. Geralmente é pela internet. Além de cifrar os arquivos, também costuma-se cifrar backups de nuvem, né? Então acaba prejudicando. Procurar por arquivos com extensões típicas de backup, que é o BAC, o BAC, o TAR, o ZIP, o GZIP, o GZ, né?
que é o gzip, o rar, né? E removê-los ou cifrá-los, né? Buscar por outros equipamentos conectados e cifrá-los também. Então, ele costuma fazer uma, uma, uma procura na sua rede para verificar o que pode ser cifrado, o que pode ser criptografado, e aí ele faz a criptografia, tá? Se o seu equipamento for infectado, o backup é a única garantia que você irá conseguir recuperar seus arquivos, né? Tem a questão do pagamento do resgate, só que o pagamento não garante que a pessoa vá liberar os seus dados. Às vezes você vai pagar e ela não libera. Às vezes você paga e ela pede mais um valor de resgate. Então, assim, por precaução, tenha backup. Se der problema, apaga os arquivos e restaura o backup. Proteja seus backups, mantenha sempre desconectados dos seus equipamentos, então faz o backup e desconecta, porque o ransom, como o ransomware, como ele vai pela rede, então se o seu backup está conectado no seu dispositivo, o ransomware vai acabar infectando o backup também. Então faz o backup e desconecta do dispositivo. Desabilite compartilhamento de arquivos, se não for necessário. Tá, eu tô com uma máquina, então essa máquina não estou compartilhando nada, então desabilita o compartilhamento de arquivos. Escolha serviços da nuvem que oferecem proteção anti-ransomware e habilite a verificação em 2 etapas, para ter uma garantia maior. Então, quando você for escolher um programa, né, uma plataforma de backup nuvem, tenha certeza que oferece proteção anti-ransomware e a verificação em 2 etapas para manter seus arquivos ainda mais seguros, ainda mais protegidos. E proteja os seus equipamentos também. Proteger seus equipamentos, o backup deve ser considerado como última linha de defesa. Então, assim, primeiro você protege o equipamento. Putz, não deu jeito, o equipamento foi infectado, foi prejudicado, aí você utiliza o backup. Tá? Então, o mais importante é você ter essa cópia de segurança, por precaução, mas tem que proteger seus equipamentos. Senão, você vai fazer o backup, restaurar o backup, aí o equipamento está desprotegido, vai ser infectado novamente, aí você formata o sistema, apaga tudo de novo, restaura o backup de novo, aí se você não protege, volta a ser infectado. Então o mais importante é proteger o equipamento, tá? É essencial que você mantenha os seus equipamentos seguros, instale versões mais novas dos sistemas operacionais, aplique todas as atualizações, desabilite serviços desnecessários, instale mecanismos de segurança como antivírus, anti-ransomware, firewall. Então é importante que você tenha um cuidado com o equipamento para proteger esse equipamento e aí você faça o backup. Se alguma coisa acontecer com esse equipamento, você restaura o backup. Proteja suas senhas. Procure usar senhas com grande quantidade de caracteres, diferentes tipos de caracteres, senhas com maiúscula, minúscula, número, caracteres especiais, interrogação, hífen, sustenido, exclamação. Que aí você tem uma senha de alta complexidade. A senha é mais segura. Não utilize nas senhas dados pessoais, como nome, sobrenome, datas, coisas que possam facilitar a obtenção, a descoberta da senha, tá? Evite reutilizar senhas. Então, a senha que você coloca em um e-mail, você não vai colocar em todos os serviços que você utiliza. Então, para cada conteúdo, para cada serviço, uma senha diferente. Troque periodicamente suas senhas, a cada 90 dias no mínimo. Não informe senhas via e-mail ou telefone, né? Então, quando você estiver falando com alguém pelo WhatsApp, por e-mail, não informe suas senhas, porque é possível pegar os pacotes no meio do caminho para poder pegar essa informação. E use a verificação em 2 etapas, sempre que possível, para deixar o seu sistema mais protegido. Geralmente, hoje em dia, a maior parte dos sistemas que trabalham com dados confidenciais fazem esse processo de verificação em 2 etapas. Adote uma postura preventiva, seja cuidadoso ao abrir arquivos anexados, links, não repasse correntes nem mensagens contendo ofertas e promoções. Elas podem conter links falsos, né, com phishing, ou instalar códigos maliciosos no seu computador.
Então é uma série de fatores que você tem que tomar cuidado, né, para não ser infectado, né. O que é mais importante é você ver o que aparece na sua tela, tomar cuidado com o que você clica, quando passar o mouse em cima de um link, verificar lá embaixo no navegador se o texto que aparece condiz com o link que você está clicando. Então o que é mais importante para você proteger o seu equipamento é ter uma postura preventiva, tomar cuidado com o que você acessa, tomar cuidado onde você clica. Aí você deixa a sua máquina mais segura e, lógico, tendo backup para facilitar se acontecer alguma coisa com seus arquivos. Até a próxima aula, pessoal!